Quem nunca se sentiu preso num mal-entendido, a ver outras pessoas a conectarem-se quase sem esforço nenhum? Pois é, parece que existe uma arte para criar uma ligação genuína. E hoje vamos desvendar alguns desses segredos. Ok, então vamos diretos ao assunto e começamos logo no meio de um autêntico desastre. Esta foi a reação que um agente da CIA, de nome Lawler, ouviu do seu alvo de recrutamento, Yasmin, bem no momento mais crítico de todos. Um simples não, sussurrado, que acabou por se transformar em choro. É que o Lawler tinha passado semanas a construir uma relação, a criar confiança. Mas, no momento em que ele revelou a sua verdadeira identidade, essa ligação partiu-se em 1000 pedaços. E isto levanta aquela pergunta universal que, sejamos honestos, toda a gente já se fez. Por que é que uma conversa que parecia ir tão bem, de repente, descarrila por completo? Bem, a resposta pode estar aqui. Em qualquer interação, na verdade, não estamos a ter apenas uma conversa. Podem estar a acontecer 3 conversas diferentes, ao mesmo tempo. E é precisamente nesse desalinhamento que a comunicação falha. As pessoas que são ótimas a comunicar, os chamados supercomunicadores, percebem isto. Elas sabem que existe a conversa prática, a emocional e a social. O problema, muitas vezes, não está nas palavras que usamos. É um desencontro de conversas. Pensem nisto. É como se uma pessoa estivesse a jogar xadrez e a outra damas, mas no mesmo tabuleiro. E aqui vemos exatamente onde é que tudo correu mal. O agente Lawler estava a ter uma conversa puramente prática. O foco dele era a logística, a proposta, o acordo. Mas a Yasmin, ela estava a passar por uma conversa totalmente emocional. O foco dela era a traição, o medo, a confiança que tinha sido destruída. Estavam literalmente em planetas diferentes. Ok, então a pergunta é, como é que se resolve este tipo de desencontro? Os tais supercomunicadores têm, por assim dizer, um kit de ferramentas para se alinharem com as outras pessoas. Vamos espreitar o que está lá dentro. A primeira ferramenta, e talvez a mais importante, é o alinhamento. É um princípio muito simples. Primeiro, reconhecer que tipo de conversa está a acontecer e só depois alinhar-se com ela. E atenção, o ponto crucial aqui não é imitar outra pessoa, é reconhecer a mentalidade dela e sintonizar. A conversa é sobre lógica, sobre sentimentos ou sobre identidade. É preciso encontrar o canal certo antes de começar a falar. E uma técnica super poderosa para conseguir esse alinhamento é o chamado ciclo da compreensão. É um método muito simples, com 3 passos. Primeiro, ouvir, mas ouvir mesmo, com atenção. Segundo, reformular o que se ouviu, com as próprias palavras. E terceiro, confirmar. Perguntar algo como, percebi bem? É isso? Isto mostra que o esforço é para entender e não apenas para esperar pela vez de falar. É algo que constrói confiança quase instantaneamente. Outra coisa que os supercomunicadores fazem é perguntas profundas. Eles não ficam pela superfície. Vão mais fundo para tentar entender o realmente importante para a outra pessoa. E são estas perguntas que, no fundo, abrem a porta para uma conexão a sério. E a diferença é brutal, como se pode ver aqui. Há o caso de um médico que trata doentes com cancro. Ele aprendeu que, em vez de simplesmente despejar uma lista de tratamentos, fazer uma pergunta como o que é que tem mais valor para si na sua vida neste momento, mudava completamente a conversa. E, claro, levava a decisões muito melhores para o paciente. Quando se começa a usar estas ferramentas, o objetivo da conversa muda. Já não é só sobre comunicar melhor, passa a ser sobre criar uma conexão a um nível humano. E essa conexão, essa é que é o verdadeiro prémio. E como vamos ver, é uma das coisas que mais nos protege na vida. E voltando à história do agente da CIA, o Lawler, ele conseguiu um último jantar com a Yasmin. Mas desta vez, ele fez algo diferente. Não argumentou, ele conectou-se. Ele percebeu que a abordagem prática tinha falhado redondamente, então mudou de tática. Partilhou as suas próprias vulnerabilidades, as suas inseguranças sobre a família, sobre a carreira. Basicamente, ele mudou da conversa prática para a conversa emocional. E ao fazer isso, ao mostrar-se vulnerável, ele criou um espaço seguro. Um espaço onde Yasmin se sentiu à vontade para também partilhar os seus medos, as suas frustrações. Foi nesse momento que ela percebeu que eles se sentiam de verdade. E o resultado? Ela tornou-se uma das melhores fontes que a agência já teve. Então fica a pergunta, por que é que isto de construir conexões é assim tão importante no fim de contas? É que isto não se aplica só a casos de espionagem de alto risco, aplica-se a tudo na nossa vida. Isso leva-nos a um estudo absolutamente gigante e de longa duração, talvez mesmo o mais longo do seu género. O famoso estudo Grant, de Harvard, partiu de uma pergunta aparentemente simples. Qual é o segredo para uma vida longa, saudável e feliz? Para tentar responder, cientistas de Harvard acompanharam a vida de centenas de homens durante um período de tempo inacreditável. Estamos a falar de mais de 85 anos. 85 anos a acompanhar tudo: carreiras, saúde, famílias, sucessos, fracassos,
a vida inteira deles, desde que eram estudantes em Harvard, passando por guerras, casamentos, divórcios, até chegarem à velhice. E os resultados? Bem, os resultados foram uma surpresa para toda a gente. Os fatores que mais previam o bem-estar de uma pessoa não eram nada daquilo que se esperava. Não era o dinheiro, não era a fama. Nenhum daqueles marcadores clássicos de sucesso parecia garantir uma vida feliz. Afinal, o ponto crucial era este. O fator que mais previu a saúde e a felicidade ao longo da vida não foi a riqueza nem a fama. Foi a qualidade das relações. Ter conexões fortes e calorosas funciona como um escudo protetor. O amor, no seu sentido mais amplo, família, amigos, comunidade, é o que realmente nos sustenta. As pessoas que mais prosperaram, que foram mais felizes e saudáveis, foram precisamente aquelas que investiram em laços fortes. Com a família, com os amigos, com a sua comunidade. A conexão, no fim de contas, é mesmo o grande prémio. É a riqueza mais valiosa que se pode construir. E assim, a grande lição parece ser esta. Perceber que existem estas camadas escondidas na conversa não é só uma técnica de comunicação, é a chave para uma vida com mais conexão e mais significado. A questão, portanto, não é se estamos a comunicar, mas sim que tipo de conversa é que estamos realmente a ter.